Bom dia, boa tarde, boa noite. Dando sequência aos nossos encontros de teoria da literatura, vamos falar agora sobre os problemas teóricos envolvidos ali na definição do narrador e da narrativa. Ok? Bom, quais são então as instâncias narrativas? Vamos trabalhar sobre isso agora. A disciplina que se dedica ao estudo da narrativa e de seus elementos é chamada narratologia. Tá? Então, ela tenta descrever o romance não enquanto um fruto de uma situação sócio-histórica, mas antes enquanto um texto literário que deve ser estudado como uma forma de discurso. Tá? A primeira preocupação da narratologia é com a precisão e com a objetividade das características descritivas. Tá? O primeiro a colocar a questão da presença da narração em termos teóricos foi o filósofo grego Platão. Ele fez a distinção entre mimeses e diégeses, tá? Relacionada à primeira, relacionando ali a mimeses, né, a representação direta, tal como aquela feita por atores, atuando no papel de personagens, e a diégeses, a representação indireta, mediada por alguém que conta, por alguém que narra. Tá? E este alguém necessário à mediação da história, né, ou seja, ali do mundo representado na diégeses, obterá séculos mais tarde o nome de narrador, ok? Bom, no século XX, no âmbito da narratologia, que analisará os principais componentes da narrativa, o narrador será cuidadosamente distinguido do autor da obra. O autor é uma pessoa que possui uma existência empírica, um indivíduo que viveu em uma época sócio-histórica e que escreveu um romance, tal como, por exemplo, Machado de Assis, tá? Que foi um escritor que viveu no Brasil, no Rio de Janeiro, nasceu em 1839 e morreu em 1908. A situação social de Machado, né, foi extremamente complexa. Seus interesses e talentos eram múltiplos. Tá? Ao contrário do autor, o narrador presente nas obras de Machado de Assis, por exemplo, em Dom Casmurro ou Memórias Póstumas de Brás Cubas, ele não possui existência empírica e não é uma pessoa real. Ou seja, o autor, nesse caso, é diferente do narrador. Ok? O narrador é considerado e estudado apenas enquanto uma instância discursiva, responsável pelo ato da narração do romance. Tá? Os nomes das duas formas do narrador conservam a presença do termo platônico diégeses. Tá? Então, nós vamos falar que existe um narrador heterodiegético e nós vamos falar do narrador homodiegético. Ok? E quem é, então, o narrador heterodiegético, né? Ele não faz parte, esse narrador não faz parte do mundo representado no romance. Isso significa que ele não é um personagem desse mundo ficcional. O narrador heterodiegético não é personagem, não faz parte. Cadê? Não é personagem desse mundo ficcional, ele não faz parte desse mundo ficcional, ele apenas narra a história, ele é a terceira pessoa gramatical ali, ele usa a terceira pessoa gramatical ali, né? Ok? Esse tipo de narrador vai narrar a história sem participar. Ele é frequentemente, perceba que não é sempre, ele é frequentemente onisciente, ele frequentemente conhece tudo o que vai acontecer na história. Tá? Foi um tipo de narrador muito utilizado pelo romance realista no século XIX, porque nesse caso, um narrador, né, o narrador que narra a história, acho muito redundante, a pessoa, né, que narra a história sem dela participar, né, esse narrador que não participa da história, corresponde à ideia de objetividade e imparcialidade do realismo. Tá? O narrador, segundo a crença de que se desenvolve, que se deve reproduzir a realidade na obra literária, é apenas uma espécie de testemunha ocular. Tá? Ele é apenas uma espécie de testemunha ocular. Podemos observá-lo, por exemplo, no romance do escritor russo Fyodor Dostoiévski.
intitulado Crime e Castigo, que foi publicado em 1866. Aí vai começa, né? Como de outra vez a porta se abriu numa fresta minúscula e do escuro dos olhos penetrantes e desconfiados fixaram-se novamente nele. Nesse ponto, Raskolnikov ficou desconcertado e ia cometendo um sério erro. Temendo que a velha se assustasse por estarem os dois a sós e sem a esperança de que seu aspecto a dissuadisse, ele agarrou a porta e a puxou em sua direção para que a velha não ocorresse a ideia de voltar a trancar-se. Ao ver isto, ele não puxou a porta de volta para si, mas também não largou a maçaneta, de sorte que, por pouco, ele não a arrastou para a escada junto com a porta. E por aí vai contando. Tá? Nessa passagem, a gente consegue perceber, né, que não há a presença de primeira pessoa, né? Ele não fala assim, eu fiz, não. Aqui a gente vê que está na terceira pessoa. Ele fez, ele observou, ele segurou, ele se escondeu. Tá? Essa narrativa tem um protagonista chamado, né, o Raskolnikov, mas ele não conta a história. Tá? O narrador ele não participa da ação. Tá? Então é um narrador heterodiegético. Tá? Talvez calma aí. Porque, tá bom, tudo bem. É um narrador heterodiegético, porque ele narra como se fosse uma espécie de observador externo, né? Como se fosse ali uma testemunha ocular, né? Relatando de forma objetiva. Então, talvez pelo fato do uso de terceira pessoa não designar especificamente nada nem ninguém, né? O linguista Emily Devenish, né? Ele diz o seguinte, né? É inclusive a forma verbal que tem por função exprimir a não pessoa, né? O Devenish fala isso, né? Que ele serve para deixar neutro ali. O receptor ele capta a mensagem discursiva como se esta mensagem fosse o conteúdo não marcado pela pessoalidade de quem o investiu de forma. Ou seja, o uso desse narrador aqui, ele mostra o que ele está vendo. Olha, ele se assustou, ele se escondeu para que ela não se assustasse, e aí ele fechou a porta. Você consegue, ao ler isso aqui, imaginar a cena. Aí ele vai te contando de uma forma que você consegue imaginar a cena. Tá? Só que de uma forma objetiva. É objetivo isso aqui. Porém, essa pessoalidade, né, ou subjetividade só está ausente no efeito gerado pelo como se fosse. Tá? Então, a terceira pessoa pode representar aquele que está ausente, conforme a visão dos gramáticos árabes. Tá? Então, é isso que o Benveniste fala. Assim, a ideia é que o uso da terceira pessoa gera objetividade pode servir para reportar a realidade tal qual ela é. Aparece como um pano de fundo para o emprego do narrador heterodiegético, especialmente no século XIX, lá no realismo. O que ele quer dizer aqui, o Benveniste? O texto ficou meio intrucado, né? Não ficou muito claro. Ele diz o seguinte, que eles se aproveitam do uso da terceira pessoa para indeterminar, de certa forma, o que está acontecendo. Eles usam essa terceira pessoa de uma forma de trazer ali uma objetividade, de uma forma de não parecer algo pessoal. Eu estou contando o que eu vi. Pronto, eu estou contando o que eu vi. Tá? Eu estou mostrando a realidade que eu observei. Pronto, não é algo pessoal, eu estou descrevendo aqui, tá? Eu estou contando o que eu vi, tá? Assim, não necessariamente descrevendo, mas eu estou contando aqui o que eu vi. Então, ele que mostra mais ou menos que não há essa pessoalidade, não há esse envolvimento, tá? O narrador homodiegético, ao contrário do heterodiegético, ele faz parte do mundo representado no romance. Tá? Então, ele narra a história sendo um personagem. Tá? Então, o homodiegético ele narra a história sendo um personagem. Tá? Então, ele serve, né? Ele se serve, ele usa a primeira pessoa gramatical. Então, a gente pode observar essa forma de narrador homodiegético, por exemplo, no romance Dom Casmurro. Tá? O narrador ali, Bentinho, é um personagem da história que conta ali tudo em primeira pessoa. Então, para tornar mais clara a sua repulsa a um suposto retrato detalhado da realidade, né, o narrador de Dom Casmurro, no capítulo 59, significativamente intitulado Convivas de Boa Memória, né, ele fala sobre um homem do passado que não gostava de convivas com boa memória. Né? A memória é capaz de detalhar com precisão objetivos fatos passados.
Tá? Então, ele declara ali, o narrador, ele declara que a sua memória é fraca. Então, olha, não, a minha memória não é boa. Ao contrário, é comparável a alguém que tivesse vivido por hospedarias, sem guardar delas nem caras, nem nomes, e somente raras circunstâncias. Então, ele vai dizendo, olha, a minha memória. Como eu invejo os que não esqueceram a cor das primeiras calças que vestiram. Então, ele traz, é muito pessoal isso, é muito pessoal, tá? Assim, em vez da pretensão a uma objetividade absoluta, temos uma declaração explícita de que, por depender da memória do narrador, haverá falhas na reconstituição narrativa do passado. O uso da primeira pessoa no romance pode ser interpretado como um procedimento escolhido para conferir uma perspectiva subjetiva, né, pessoal, por assim dizer, né, do narrador que fala somente o que lembra, tá? Ele fala somente o que ele viu, ele fala somente o que ele acha, tá? Também é muito utilizado por nós, né, no cotidiano, ao contarmos as histórias de nossa vida pessoal, aos nossos familiares, aos nossos amigos, para produzirmos relatos em que somos os narradores personagens que apresentam o que aconteceu a partir do ponto de vista pessoal e subjetivo. Então, quando a gente está contando lá para o nosso melhor amigo, para nossa melhor amiga, para o nosso marido, para nossa esposa, para o namorado, para a mãe, para o pai, enfim. E aí aconteceu e eu fiquei bolado, passou isso e eu não soube resolver. Olha, eu não soube e aí aconteceu, e aí nós fomos e aí aconteceu. Percebe? É subjetivo, é pessoal. Tá? Bom, vamos trabalhar então com a focalização, né? Diversas narrações são feitas de diferentes pontos de vista. Óbvio. Algumas aparecem de fato como mais objetivas, outras têm algo muito mais subjetivo. Algumas aspiram a fornecer ao leitor o saber pleno sobre o mundo representado, que é muito mais detalhado, e outras deixam de fornecer informações necessárias para o suposto conhecimento pleno, tá? E o mundo representado pode aparecer como incompleto ou até como incoerente. Existem narrativas que elas vão apresentando ao leitor, ao longo do texto, algumas características e algumas já trazem logo de cara todo um cenário. Tá? Então, para determinar a focalização, frequentemente precisamos ler o texto de um romance com muita atenção e mais de uma vez. Qualquer texto que você quer entender bem, você precisa ler mais de uma vez. Tá? Podemos detectá-los através de uma pergunta. Quem percebe? Tá? Temos três principais tipos de focalização. A focalização zero, a focalização interna e a focalização externa. A focalização zero, né, seria ali a percepção que passa pelo próprio narrador. Tá? Então, esse narrador frequentemente é onisciente, tá? Frequentemente, tá? Então, ele transmite o saber completo, porque ele, teoricamente, sabe tudo o que está acontecendo. Então, o narrador onisciente com a focalização zero sabe, por exemplo, o passado, as motivações dos personagens, sabe seus pensamentos, sabe a intenção, tá? Aqui tem um exemplo sobre essa questão da focalização zero, né? Por exemplo, aqui, a senhora Valquer, em Solteira de Conflans, é uma mulher já de uma certa idade que há 40 anos mantém em Paris uma pensão familiar na rua Entre conhecida pelo nome da casa, admite igualmente homens e mulheres, jovens e idosos, sem que jamais a maledicência tenha atacado os costumes do respeitável estabelecimento. Mas também, durante 30 anos, nunca se viu ali um jovem, olha só, durante 30 anos, tá? Em 1819, época em que se inicia esta drama, morava na pensão uma moça pobre. Gente, olha só, olha aqui, em 1819, ele sabe que morava uma moça pobre nessa pensão. Então, percebe? É algo muito, muito passado, e ele sabe do que está acontecendo. Tá? A gente observa, então, essa focalização zero, já no início do romance, porque a gente percebe, né, que ele abrange o mundo representado e dispõe ali o respeito pelo saber. Ele conhece o nome, né, de solteira da proprietária da pensão, ele sabe a situação, né, o local da pensão exatamente, ele sabe ali quem morou nos últimos 30 anos, ele sabe ali que teve uma mulher pobre que morou lá em 1819, então ele conhece tudo. Tá?
Então, ele é um narrador onisciente aqui, né? E ele parte dessa focalização zero. A focalização interna, né? O narrador ele pega ele emprestado os sentimentos de um personagem e passa a servir-se desses sentimentos para construir a perspectiva de uma narração, perspectiva da sua narração. Então, a focalização interna é uma perspectiva da narração dotada de subjetividade, tá? Permeada pelos sentimentos, emoções e pensamentos. Aqui há uma certa confusão entre o narrador e o personagem, tá? A gente não consegue distinguir ali o narrador e o personagem. Aqui a professora trouxe um exemplo de Vidas Secas, né, falando do Fabiano, que há uma passagem que ele usa o recurso, a linguagem indireta, se não me engano, né? Que é que você não consegue distinguir. Vamos ver isso aqui. Tá? Nessa passagem proveniente do romance intitulado Vidas Secas, depois vocês leem com calma isso aqui, né? O escritor brasileiro Graciliano Ramos pode observar um funcionamento do escritor brasileiro Graciliano Ramos, nós podemos observar o funcionamento da focalização interna. O focalizador, né, o personagem cujos sentidos filtram a percepção do narrador é Fabiano, ok? Que é o pai ali da família perseguida pela seca. A gente consegue observar que no primeiro parágrafo e no terceiro parágrafo é o personagem que olha para o céu e o narrador passa a descrever o seu aspecto como percebido por Fabiano. Então, por exemplo, saciado, caiu de papo para cima, olhando as estrelas que vinham nascendo. 1, 2, 3, 4, haviam muitas. Havia mais de 5 estrelas no céu. Percebe? Ele vai narrar, mas ele fala, olha, havia mais de 5 estrelas no céu, como se fosse Fabiano falando. Então, o narrador mostra as estrelas tais como percebidas e contadas pelo personagem. Então, a presença desses verbos, né, remetem ali a atividades de sentido, né, como ver, olhar, perceber. Frequentemente, assinalam ali a focalização interna. Vamos ver aqui. Olha só. Fabiano tomou a cuia, desceu a ladeira, encaminhou-se ao rio seco, achou no bebedouro dos animais um pouco de lama. Cavou a areia com as unhas e esperou que a água marejasse, debruçando-se no chão, bebeu muito. Saciado, caiu de papo para cima, olhando as estrelas que vinham nascendo. 1, 2, 3, havia muitas estrelas, havia mais de 5 estrelas. O poente cobria-se de cirros e uma alegria doida enchia o coração de Fabiano. Essa parte aqui, ó, é como se o Fabiano, como se ele estivesse dentro do Fabiano vendo. Olha, 1, 2, 3, 4. Tá? Olhou o céu de novo, os cirros acumulavam-se, a lua surgiu grande. Ó, a lua surgiu grande e branca. Certamente ia chover. Olha, certamente ia chover. É uma percepção do personagem, tá? É uma percepção do personagem. Agora deitado, apertado a barriga, batia nos dentes, que fim teria levado a boladeira de São Tomás. Aqui é um pensamento do personagem, tá? Aqui é um pensamento do personagem. Só para a gente entender que há essa confusão, tá? Então, além dos verbos que remetem à atividade dos sentidos, há no trecho citado uma marca discursiva que aponta para a presença da focalização interna, que é o discurso indireto livre. É o discurso indireto livre, que é um discurso híbrido, que ele mistura ali o discurso direto com o discurso indireto. Tá? No discurso indireto livre estão, de fato, presentes tanto elementos discursivos da terceira pessoa do narrador, quanto traços discursivos da primeira pessoa do personagem. Tá? E aí acaba tendo uma fusão dessa maneira em um único discurso. Tá? Então, por exemplo, ó, que fim teria levado a boladeira de São Tomás? Percebe? Aqui ele usa esse discurso indireto livre. É um pensamento do personagem, mas que o narrador usa. Tá? Então, aqui é essa focalização interna. E a focalização externa, ela aparece em meados do século XX e foi, na verdade, muito inspirada pela técnica cinematográfica. Tá? A percepção por ela criada tem acesso apenas à exterioridade dos objetos e dos personagens, sem acesso à sua história nem à vida interior. Então, trata-se de uma visão de fora. Tá? Então, por exemplo, a gente vê aqui nesse texto, né? Agora a sombra da coluna. A coluna que sustenta o ângulo do sudoeste do telhado
divide em duas partes iguais o ângulo correspondente da varanda. Essa varanda é uma larga galeria coberta, cercando a casa por 3 lados. A gente consegue ter uma visão geográfica ali desse ambiente, né? As paredes eram de madeira, ó, paredes de madeira da casa. A fachada e a empena ocidental, né, ainda estão protegidos de seus raios pelo telhado. Tá? Então, essa descrição aqui, que abre esse romance desse escritor francês, né, há a construção nesse texto, que é uma construção de um certo escândalo na época, né? A gente consegue observar características externas, tá? Trata-se de uma percepção que tem uma forte pretensão à objetividade, como se a imagem percebida não fosse observada por um ser humano dotado de emoções, tá? Mas seria ali registrada por uma máquina fotográfica, uma câmera, né? Ele não escolhe, ele não interpreta o seu objeto, ele detalha o seu objeto. Então, ali tinha uma lâmpada com 300 mini lâmpadas em volta dela, que ele dá detalhes dos objetos. Tá? A focalização externa exclui o acesso ao pensamento dos personagens. É uma parte muito mais objetiva, muito mais fria, vamos pensar assim. Tá? Opera com descrições detalhadas, repetitivas, privilegiando o tempo presente. Tá? Privilegiando o tempo verbal presente. Ok? Então, no âmbito da narratologia, né, as questões acerca das condições sociais, das condições sócio-históricas da produção e da recepção dos romances foram negligenciados. Ao invés de se perguntar pela existência do romance enquanto um produto da história social da cultura, a narratologia analisou-o apenas enquanto uma forma do discurso. Com essa análise discursiva da narração, que elaborou categorias conceituais, permitindo a descrição da instância narrativa e da focalização, sem dúvida, não temos acesso à obra literária em toda a plenitude e complexidade de sua significação. Porém, graças a essa precisão e a essa objetividade da análise das componentes da narrativa, a gente se aproxima dos textos dos romances para apreender melhor a construção desses textos. Pessoal, essa é uma aula um pouco mais, que precisa de um pouco mais de atenção, tem muitos detalhes aqui, porém, eu espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham gostado. Clica aí no gostei, se inscreve no canal, chama mais gente para o nosso canal, compartilha esse vídeo. Um beijo, até o nosso próximo encontro. Tchau!